diz no capítulo 1 dessa primeira carta que dali ele desceu, de Atenas ele desceu, né, para Corinto, e ele desceu então abatido, de um certo modo envergonhado, triste. E no capítulo 1 desse texto ele diz que dali em diante ele não propôs mais pregar sabedoria humana, mas simplesmente o poder de Deus. E ali ele passa pela cidade de Corinto, prega e segue a sua viagem missionária. Daí ele passa a abrir, a formar muitas igrejas. Ele teve um grande ensinamento. Bom, mas falando já da própria cidade de Corinto, da própria igreja, era uma igreja rica financeiramente, uma igreja rica naquilo que se diz dons. Então, note que na segunda carta de Paulo já era uma igreja de um certo modo experiente na questão de operacionalidade. No versículo 7, Jailson, vamos bem aí no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, olha, de maneira que nenhum dom vos falta. Ou seja, era uma igreja muito operacional, todos os dons Paulo viu dentro daquela igreja. Era uma cidade, a igreja de Corinto era uma igreja que nós chamamos cosmopolita, porque a cidade abrigava gente de todas as partes ali daquele mundo de então. Era uma cidade comercial, beira-mar, então uma cidade muito próspera. E a igreja então possuía ali uma etnia variada de pessoas dentro dela. Bom, mas uma igreja muito problemática. Por quê? Porque era uma igreja que agregava pessoas de diferentes culturas, judeus e todas as demais, basicamente, cultura. E muito conflitante aquele viver daquele povo, né, dentro, vamos assim dizer, vamos usar a expressão, em um só convívio. E Paulo diz que o motivo dele estar escrevendo esta carta é porque ele recebeu uma informação daquela igreja, versículo 11 do capítulo 1, versículo 11, Cloé, ele escreveu para Paulo, contando a problemática ocorrente ali na igreja. Então Paulo escreve agora à igreja, tentando orientá-los a como resolver cada problemática ali. E Paulo começa falando sobre essas questões. Eu quero abordar com vocês hoje o capítulo de número 3, fora lido aqui, versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim, olha, é mais ou menos isso. Eu queria falar a vocês como a crentes espirituais. Então ele diz, irmãos, quando fui ter convosco, só um momento aqui, passou aqui a minha. Sai daí, isso. Pronto. Irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Eu quero ler com vocês até o versículo 3. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Primeira coisa, observe que nesses 3 primeiros versículos, Paulo já tinha uma certa habilidade e intimidade com aquela igreja. Ele diz, olha, com leite vos criei. E ele utiliza aquela expressão, eu quis anteriormente falar a vocês como a espirituais, vocês não podiam, e nem tampouco agora. Então implica dizer que o relacionamento de Paulo não era um relacionamento de 6 meses, um ano, já tinha uns 2 aninhos aí já de contato, Paulo orientando aquela igreja. A prova é que aqui
Se a segunda carta que nós temos, na realidade, é a terceira carta que Paulo escrevia àquela igreja. Mas ele diz no versículo 1: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, que a palavra no grego é pneumático, não? Espirituais é pneumático, mas como a carnais, a palavra aqui, saquinos. Saquinos é aquele crente recém-convertido, que não teve tempo de crescer na fé. Por quê? Porque ele é um novo decidido. Saquinos. Só que a partir daí, Paulo utiliza no grego uma segunda palavra para designar carnais. É a palavra saquicos. Saquinos e saquicos. O que é saquicos? É aquele crente que teve a oportunidade e tempo para crescer, mas não cresce. Saquinos e saquicos. Saquinos, o novo crente que não teve tempo ainda para crescer, e saquicos, o velho crente que já teve tempo, teve oportunidade, mas não cresce, é sempre ali menino na fé. Então Paulo, ele coloca aqui esses três tipos de crente: o crente espiritual, o pneumático, ou seja, aquele crente que se deixa conduzir pelo Espírito; o crente cárneo, vamos assim dizer, novo na fé, tem até vontade de crescer, mas ainda não teve tempo; e o crente carnal, que é um menino na fé, ou seja, sempre fica ali e não cresce. Então Paulo diz: olha, eu quis no início falar a vocês, mas vocês eram recém na fé, não tinham condições de comer carne, vocês iriam morrer se eu desse uma palavra forte para vocês. Então aí todas as mães aqui e os pais sabem que ninguém pode dar carne para uma criança recém-nascida. Você não vai dar uma carne de porco. A morte bateu na minha porta quando eu era criança. A minha mãe saiu para trabalhar e minha irmã mais velha pegou e deu carne de porco para mim, e eu quase morro. Mas Deus sim, um projeto, e não deixou com que aquela carne de porco morresse. Então, pelo que minha mãe me contou, isso aconteceu comigo. Então a gente vai dando aquele leitinho, né? Leite materno, aí os irmãos sabem todo aquele processo, depois chega numa papinha, aí o moleque começa a comer um pedacinho de frango, vai indo, daqui a pouco ele está na mão de vaca. Mas é um processo, não pode ser logo que ele vai morrer. Então o que o Paulo está dizendo: olha, o meu primeiro contato com vocês não podiam comer uma mão de vaca, por isso eu dei um leitinho para vocês. Mas o problema é que já era para vocês, né, estarem podendo comer uma mão de vaca no tal momento, mas vocês ainda não podem, porque vocês são fracos. Então vocês continuam sendo alimentados com leitinho, com a papinha. Pois bem, isso, irmãos, é comum até no reino animal. Quem cria cachorro sabe que quando uma cachorra ela vem parir os filhotes, sempre fica aquele último que é mais raquíticozinho, mais devagar. Se você quer que ele sobreviva, você tem que cuidar dele de modo diferente. Mas tem aquele primeiro que nasce, ele sempre é mais altivo, é mais forte, é mais comedor, é mais vivo. Agora mesmo nós tivemos uma experiência dessa natureza lá no Recanto da PIB. O cachorro teve uma barrigada, nasceu 9, e o último, né, inclusive eu botei o nome dele de raquítico. O bichinho aí sempre só deitado, e eu sempre dando um alimentozinho melhor. Agora nós passamos aí a Semana Santa lá, e eu dando um alimentozinho melhor para ele. Disse para a Vânia, só, cuida do raquítico. Só que na nossa saída de lá, para choro do Júnior, da Vânia e Deane, o raquítico morreu. Oh. Morreu, né? Pois é, estava animadozinho, mas foi só a nossa saída,
Ele não conseguiu ali pegar a ração direitinho, né? Então é assim. E do mesmo modo é na igreja. Tem os crentes, né, raquíticos, que ele não come a ração. E se a igreja não estiver cuidando dele direitinho, o pastor ali, ele vai morrer espiritualmente. Ó, o Júnior parece que ficou com medo. Mas bem, então é que nós entendamos nesses 3 primeiros versículos, é que Paulo está dizendo isso. E ele prova no versículo 3, ele diz, olha, porque ainda, sabe por que vocês ainda são carnais? E ele vai mostrar, ele diz, sabe por que vocês ainda são carnais? Porque há entre vós invejas, contendas e dissensões. Ele diz, olha, no meio de crentes maduros e espirituais, não é para haver isso aqui. Estamos sendo transmitidos, não é, Miriam? É bom e é ruim, né? Transmissão. Nós temos enfrentado muitos problemas na conversão de audiência. E não enfrentamos problema com igrejas grandes. Geralmente são igrejas pequenas que não era para ter problema, mas tem problema. E geralmente os problemas são imaturidades. Maturidade. Hoje mesmo era para estarmos numa cidade do Piauí, mas como o pastor Simão já havia faltado 2 quintas-feiras resolvendo problemas, não falte a terceira, porque senão a sua igreja vai lhe demitir. Mas eu ia ligar para o pastor Edmar, assuma que eu estaria agora a 100 e tantos quilômetros aí resolvendo um problema de igrejas assim, crentes maduros, imaturos que não crescem. Mas marcamos para segunda-feira. Olha, aí ele vai explicar essa ocorrência, um dos problemas que está acontecendo ali, e que nós vamos ver como eles eram imaturos. Versículo 4, Jailson. Ele diz, olha, por quê? Dizendo eu sou de Paulo. Aí o outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Porque aqui ele pega e diz que há na igreja 2 grupos, a igreja está dividida em 2 grupos, né? É como se essa ala dissesse, não, eu sou do apóstolo Paulo. Aí a outra ala disse, não, eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Na vida de Apolo, ele era uma espécie de evangelista ambulante. Ele tinha uma boa formação da questão do judaísmo, mas de um certo modo ele não tinha um conhecimento tão teológico quanto o cristianismo, mas ele era um cristão, era um homem de fé, evangelista. E mais adiante a gente vê que Paulo deu umas certas orientações para ele quanto à teologia, de fato, vamos dizer, do Novo Testamento. E Apolo, ele era um homem eloquente, um grande pregador, tá? Ele era carismático, e parte daquela igreja gostava, mais ou menos assim, eu gosto da mensagem do Apolo, a mensagem mais humana, mais carismática. Aí outro grupo dizia, aí esse mesmo grupo dizia, eu não gosto da mensagem de Paulo, porque Paulo é muito grosso, é muito direto, é muito rude. É isso que o texto vai mostrar para nós, né? Mas já existia aqueles crentes, né, que diziam, eu gosto é de Paulo, porque Paulo vai logo com a chibata, Paulo vai logo batendo, eu gosto Apolo não, fica passando a mão. Então assim, a igreja estava dividida. Continuemos, porque Paulo diz, olha, se a igreja está dividida desta forma, é a prova de que ela é uma igreja imatura, uma igreja carnal. E ele faz essa pergunta, pois, versículo 5, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Ou seja, alguns de vocês creram através da pregação do ensino de Paulo, beleza?
mas outros creram através de Apolo, são pregadores, nada mais isso, nada mais isso. Fora isso, são crentes iguais a vocês, homens iguais a vocês. E ele continua, versículo 5: são ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Ele faz uma interrogação. Por quê? Há uma tendência na igreja de gostar de uns... Não, eu gosto do fulano de tal, quando ele vai pregar, eu só gosto do fulano. Aí outro, não, eu gosto do fulano. E há um grupo que é até assim, bom, eu não gosto do pastor João Pedro, então hoje o pastor João Pedro vai pregar, eu não vou hoje. Ah, mas é o pastor Edmar, eu vou. Ah, mas agora, aí aquele grupo diz, eu não gosto do pastor Edmar. Aí no dia que o Edmar disse, não vou hoje não, a igreja, se fosse o pastor João Pedro. Então há sempre essa tendência das pessoas. Mas você vai para ouvir a palavra de Deus dita pelo pastor João Pedro ou pelo pastor Edmar, ou você vai para ouvir o pastor João Pedro ou ver o pastor Edmar? Você serve ao pastor João Pedro e ao pastor Edmar, ou você serve a Cristo? Então, quando a pessoa, ela deixa até de ir um culto, só porque não é o pregador de sua preferência naquele dia, já demonstra uma imaturidade na parte dele. Porque independente de quem seja o pregador, o importante é a pregação. Você vai se alimentar da pregação, não é da beleza do pregador. Se fosse pela beleza, vocês estariam mortos, né? Porque aqui tem cada pregador feio. Então, você estaria morto. Eu vou ficar me alimentando da beleza do pastor João Pedro. Aí você fica 40 minutos olhando para mim. Você vai sair daqui fraquinho, raquítico, né? Mas é pela palavra. Então Paulo chama a atenção da igreja, mostrando a que ele chegue a uma compreensão de que ali é coisa de menino, e não coisa de crente maduro. E ele vai no versículo 6, ele diz, olha, eu plantei, certo? Apolo regou, mas quem deu o crescimento, e quem dá o crescimento, é Deus. Então não importa quem discipulou a você, não importa quem foi que pregou para você, aí você se converteu, quem discipulou a você, não importa, é Deus, é o Espírito que trabalha na nossa vida, trazendo-nos o crescimento. Mas o crente maturo, aí ele vai, mas eu me decidi com o pastor João Pedro, mas foi o pastor Edmar que me discipulou, mas foi o pastor Mendes que me batizou. Sim, e daí? E daí? Então, tem muito essa questão das pessoas, isso dentro da igreja. Bom, talvez não tenhamos isso aqui na PIB, mas já é uma prevenção para que não venhamos ter. Então, a partir de hoje, se você não tinha ouvido este sermão, vamos assim dizer, a partir de hoje você já vai trabalhar a sua vida, dizer, opa, eu já vou parar com esse negócio de só vou ao culto se for fulano, ciclano, beltrano. Versículo 7, por isso, nem o que planta é alguma coisa. Paulo aqui acabou, né, com ele mesmo e com os outros. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, versículo 8, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, o importante, irmão, não é a maneira como é feita. Isso vai mostrar lá em 1 Coríntios capítulo 12. Não é. Mas é a sua intensidade, o seu desejo de fazer, a sua sinceridade em fazer. É isso que vai ser importante.
Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Paulo está se referindo aos ministros, aos pregadores, aos líderes. Eles dizem: nós somos cooperadores de Deus. Esta palavra aqui, no original, que é que ela está se referindo, nós somos servente de Deus, nós estamos para servir a Deus. Aí ele se refere agora à igreja. E vocês? Vocês são a lavoura de Deus, edifício de Deus. Aqui ele dá agora duas simbolismo para a igreja. Um de lavoura e o outro de edifício. Então o que ele está dizendo? Nesta parte aqui, eu sou apenas um trabalhador na lavoura, apenas eu capino, apenas eu limpo, aí eu tiro a praga que quer atacar vocês. Não é difícil, ele diz: olha, eu sou apenas um servente, um pedreiro, um carpinteiro, mas a obra é de Deus. A obra é de Deus. Então quem é mais importante? É o dono da obra ou é o operário na obra? É o dono, porque o dono demite quem ele quer, põe quem ele quer. Então, o operário, ele só está ali ganhando o seu. Sem o dono, que tem o dinheiro, o operário não pode fazer nada. E aqui, Paulo, ele dá uma mudança no tema daquilo que ele vem falando. Ele dá um segundo ponto aqui dentro. Esse texto, na realidade, é como se fosse uma mensagem de 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então, o primeiro ponto que ele fala é exatamente isso, falando da meninice da igreja, demonstrando que eles estão vivendo e demonstrando uma vida de crentes imaturos. E ele mostra o porquê, qual é o proceder deles. Note que aqui não tem um desabono moral, ninguém está cometendo nada de imoralidade, de idolatria no sentido de outros deuses, mas uma idolatria concernente a algo que eles nem imaginavam que estavam errado. De um certo modo, poderia ser taxado de um pecado por ignorância. Estavam pecando sem perceber que estavam pecando. Simplesmente eles estavam idolatrando líderes espirituais. Estavam colocando esses líderes em um patamar que pertence a Deus. Só isso. Então o problema aqui, até no 9, era esse. Agora o versículo 10. Ele vai falar sobre uma questão da nossa obra, das nossas ações. Elas estão sendo observadas por Deus e elas serão julgadas. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O que Paulo está dizendo? Eu, chegando até vocês, eu dei o ensino, eu dei a base teológica, eu expliquei como vocês deveriam crescer, edificar a vida de vocês em cima desse edifício, que mais à frente ele vai dizer: eu plantei Cristo na vida de vocês. Agora cada um vai trabalhar esse seu crescimento, essa sua edificação em cima desse fundamento que é Cristo. Agora preste atenção como você está edificando. Ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é?
Jesus Cristo. Aqui nos remete lá a Gálatas, quando Paulo diz: olha, se alguém vos ensina outro evangelho, que vai além do que nós vos anunciamos, seja considerado maldito. Seja considerado maldito. Então ele diz: olha, eu, Paulo, ensinei a vocês Cristo Jesus. Então ninguém, mas ninguém pode ensinar outra coisa como base, como alicerce, como fundamento a vocês que não seja Jesus Cristo. Não existe outro. Versículo 12. Vamos observar aqui 6 coisas que Paulo vai falar. Se alguém sobre este fundamento, sobre este alicerce, vamos agora colocar a nossa mente para flutuar. Vamos pensar num alicerce de uma casa, o baldrame de uma casa. Está pronto, agora só para o pedreiro chegar e começar a fazer a alvenaria, sentar ali os tijolos, usar a argamassa, usar o seixo, usar o ferro, usar o concreto. Vamos pensar nisso, né? Então o que é que ele diz? Se alguém sobre este alicerce, sobre este fundamento, formar um edifício vamos observar as coisas que ele vai dizer, de ouro, prata, pedra preciosa. 3 coisas que o fogo não destrói. 3 coisas que não são inflamáveis. Agora ele passa a citar mais 3 coisas: madeira, capim seco, o feno, e palha. 3 coisas altamente inflamáveis. Então o que é que ele vai dizer? Como é que você está edificando em cima deste alicerce? Qual é a sua obra? Qual é o material que você está utilizando? Ele diz por quê? A importância de nós estarmos olhando para esses 6 tipos de materiais. Versículo 13: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo, perguntando agora aos irmãos, o fogo queima o ouro? Queimar, queima, né? Mas não desaparece. Quanto mais fogo, mais puro fica o ouro. Se purifica o ouro com fogo. Vamos lá. A prata, quanto mais fogo, mais valiosa ela fica, mais pura ela fica, sai ali a escória, né? Pedra preciosa, beleza. Agora o fogo na madeira, desaparece, vira cinza. No capim, no feno, a palha, esse é que é ligeirinho, nem cinza fica. Então o que é que ele está dizendo? A obra que você está edificando nesse alicerce Cristo, ela vai ser provada. O fogo. A maioria dos eruditos, dos teólogos, eles acreditam que quando ele diz o dia aprovará, não se refere ao dia da vinda de Cristo, mas são as provações que ela vai chegar na vida de cada crente no determinado dia. São as tentações, são as aflições, resumindo, são as tribulações na vida do crente, que vai provar se de fato ele edificou a vida dele, né, para durar sobre Cristo ou não. Sabe por quê? Vamos lá. Como é que eu posso edificar a minha vida de forma resistente? É quando eu me dedico de fato àquilo que me alimenta, ao estudo da palavra, à oração, certo?
a comunhão com a igreja. Mas eu posso muito bem edificar a minha vida de uma forma não muito resistente. Aí eu me animo com o culto de domingo, porque tem muito louvor. Eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, eu solto a minha voz. Mas o que é que tem esse indivíduo com oração? Zero. Com o estudo da palavra? Zero. Eita, mas eu gosto dos retiros, é muito bom, é muita brincadeira, é muito divertimento. Gente, mas eu gosto de tocar na igreja. Eita, mas eu acho bom. Entendeu? Ele até gosta das coisas, é animado, é avivado. Na hora do canto, ele levanta a mão, fecha os olhos. Aleluia! Mas não tem base espiritual. E é interessante que muita gente lê livros, e compra livros, aí livros, e mais livros, e ele continua menino. Na realidade, irmão, não precisa comprar um livro, é só a Bíblia, e orar. Está ali ligado, se alimentando na palavra. Aqui na igreja tem pessoas, pastor, todo pregador já viu. Não sei se não viu é porque não está olhando para o auditório, não? Quem canta lá na frente já viu, quem toca já viu, quem vai na frente já viu. Pode ser no momento do cântico, pode ser em qualquer momento, está ligadão ali no WhatsApp direto, e corta do cântico, vai até a pregação, já viu, todo tempo. Todo tempo. Então a pergunta é, olha aí, está edificando o quê? Feno. Aí o que ocorre? Chega um determinado dia que o indivíduo desse desaparece da igreja, não vem mais. Eu digo, mas menino, ele estava todo domingo no culto, não perdia um culto. Sim, mas é aquele operário que ia para a obra e ficava se esquivando, se escondendo. Nunca aprendeu a fazer uma massa, nunca aprendeu a sentar um tijolo, nunca aprendeu. Eu trabalho com camaradas que me acompanham já há uns 10 anos na construção civil. Peça ele para bater um plumo, não sabe. Peça ele para sentar um tijolo, não sabe. Teve a oportunidade de aprender direto, porque quem trabalha comigo, o que eu sei, se ele quiser aprender, ele aprende. Essa é a questão, irmãos. O problema não é a coletividade. Ainda tem uns que saem da igreja e dizem, eu andei na igreja batista, não aprendi nada, fui para a assembleia, não aprendi nada. Menino, eu rodei. Cadê? O Júnior está lá fora. Senão ele ia me ajudar. Nós encontramos um agora, um adolescente, ele disse, eu já andei em várias igrejas e não aprendeu nada. Será que o problema são essas igrejas? Ou pastores fracos, porque esse camarada passou por várias igrejas. Não. O problema não são as igrejas. Não, o Júnior está lá fora, mas é vigiando, gente, né? Eu falei, está lá fora, está vigiando. Não, é porque aquele disse para ti, eu já andei em várias igrejas. Pô, não é? 15 anos, que aí o Júnior disse, rapaz, mas tu tem pouca idade para já ter andado em várias igrejas, não? Esse é o problema, irmão, é o que nós estamos edificando em cima daquilo que foi plantado na nossa vida. Naquele dia que nós aceitamos a fé, o que foi que o pregador disse? Venha, entregue a sua vida a Jesus. O pregador lançou o alicerce. Agora a responsabilidade de estar edificando é minha. Eu estou edificando meramente em cima deste alicerce tão precioso, material, não resistente ao fogo. Quais são esses materiais resistentes ao fogo? O estudo da palavra, a oração, a minha integração na igreja. Hebreus 10, 25, não deixemos a nossa congregação. Gente, crente fora da igreja, ele é alvo fácil para o inimigo. Então não deixe.
Por mais que a igreja esteja ruim, fique ali, uma hora vai ficar bom. Se o pastor é abusado, é antipático, fica ali, uma hora ele vai embora, ele vai morrer, ele vai sair, vai chegar um outro pastor bom. Entendeu? Então, se a professora, se o professor, se os músicos não prestam, fique aí, uma hora vai vir músico bom, ou esses músicos vão aprender, não é não, Jorge? Olha aí, o Jorge vai ensinar isso, eles vão aprender. Tenha paciência, mas não saia. É melhor você estar numa igreja fraquinha do que estar lá no mundo. Porque pelo menos a igreja é fraquinha, mas ninguém vai dizer, rapaz, vamos fumar um crack. Os irmãos não são de oração, mas não vai lhe chamar para fumar um crack. Né? Na hora de uma necessidade, aquela oração dos irmãos é fraquinha, mas eles vão estar orando por você. Uma hora Deus tem misericórdia. Não saia. Você quer? Então, o que vai dizer? Um dia, na hora que a coisa apertar, versículo 13, na hora que vinha a tribulação, aí o camarada vai tremer na base, o fogo vai começar a derreter ali a madeira, comer, consumir. E o que é que diz o Salmo 1? Que o ímpio não permanece para sempre na casa do Senhor. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, por estas provações, o camarada ele vai terminar se achegando a Cristo. Porque para o ouro, para os 3 primeiros elementos, o fogo é bom. Quanto mais fogo no ouro, mais puro ele fica, na prata, etc. Então, o crente verdadeiro, o crente, não vou desprezar a expressão verdadeiro não, porque o outro também é crente, mas vamos dizer, o crente que está alicerçando de fato coisas duradouras sobre o alicerce, as provações vêm e ele não percebe. E as provações não traz dano nenhum a ele, mas só melhoramento. Essa é a questão. Então, irmãos, como eu estou edificando a minha vida, como você está edificando a sua vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus. Olha o que Jesus disse sobre aquele que construiu sobre a areia. Nós, já nos foi dado um alicerce. Daí eu pergunto, o que tem lhe motivado a estar na igreja? Tem que ser de fato as coisas que o fogo não consome. Se você estiver motivado, porque eu gosto do pastor, o pastor é algo espetacular. Esse pastor pode decepcionar você. Uma hora ele vai morrer. Ele pode receber um chamado para uma outra igreja. E observe que a maioria dos pastores que tem tido sucesso numa igreja, com a saída dele, tende a muitos irmãos deixarem a igreja. Mas o que me motiva na igreja é o trabalho que ela tem. E se uma hora ela sofrer uma cisão, uma baixa, e o trabalho esfriar? É por isso que muita gente sai das igrejas. O que tem que motivar é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aqui a primeira igreja tem um bocado de sobrevivente aqui, né? A igreja andou mesmo se arrastando igual cobra, arrasta a barriga inteira.
Mas teve irmão que disse: eu só saio quando cair o teto por cima de mim. Não saíram. Então é isso. E parabéns a esses irmãos. Né? Parabéns. Não. Pois bem, vamos lá. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Até parece que o apóstolo aqui, o escritor, no versículo 16 e 17, ele está mudando o assunto, ele está fazendo uma transição para um outro ponto. Ou até parece que esse ponto pertence a um outro capítulo lá de 1 Coríntios, que vai falar sobre a utilização do corpo, que vai falar a questão dos pecados carnais, prostituição, a porneia, essas coisas assim. Né? Mas o que é que ele está dizendo? Olha, versículo 16: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus? Então esse templo ele deve ser bem construído, bem edificado. Por quê? Se eu não edificar ele direitinho, esse templo que sou eu, Deus vai me destruir. E essa destruição aqui não é uma aniquilação. Nós vamos ver isso em outros capítulos. Não é uma aniquilação, mas é mais ou menos assim: Deus vai trazer punição, Deus vai cobrar de você. E essa cobrança, ela pode vir de várias formas, irmãos. Às vezes eu pergunto assim: oh Deus, por que está acontecendo isso comigo? O problema não é Deus, o problema sou eu que não estou edificando a minha vida direitinho. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser isso aqui. Então vamos lá. Então, vamos dar uma parada aqui no 17. Qual é o nosso ensino do dia? O nosso ensino é que temos que crescer espiritualmente. Temos que ser crentes pneumáticos, ou seja, crentes espirituais. E um crente pneumático, um crente espiritual, é o crente que tem sua vida direcionada pelo Espírito. Porque a partir do momento que ele quer se autodirecionar, ele vai ter como ícones pessoas, pastor, tal, então. Não. A pessoa que é direcionada pelo Espírito, o Espírito conduz sempre a Deus. É isso que nós vemos até o versículo de número 9. Do 10 ao 17, qual é-nos a lição? É que temos que ter cuidado como estamos trabalhando a nossa vida espiritual, em cima de um alicerce que nós aceitamos um dia, Cristo Jesus. Se a nossa visão dentro da igreja estar nas coisas periféricas, estas coisas são ilusões, uma hora elas vão desaparecer. Então nós temos que estar centrado no âmago, que é Cristo Jesus. O porquê de estarmos aqui nesta noite, você não veio para ver uma banda, um cantor, um pregador, você veio para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus. Opa, aí é o âmago, entendeu? Nas conferências nós convidamos um cantor, porque ele atrai pessoas que vêm para ver o cantor. E a nossa ciência, a nossa crença, é que ele vindo aí para ver o cantor, de repente ele pode se encontrar de fato no culto com Jesus, adorar de fato a Jesus. Então, nesse ponto, qual é a sua motivação de estar na igreja? Por que você está aqui na igreja? Aí eu tenho que responder essa pergunta minha. Por que eu estou frequentando a primeira igreja baiana? Por que eu estou com esse povo? É o que ele está dizendo.
Se eu estou, porque eu quero servir a Cristo com esse povo, então você está edificando ouro, pedra preciosa, prata, coisa que o fogo não vai destruir. Eu estou aqui por causa de uma menina, estou de olho numa menina, não estou de olho no rapaz, eu estou de olho. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então estamos aqui para edificar cada dia mais a nossa salvação. Essa é o verdadeiro motivo. É a argamassa, é o tijolo, é o concreto, é o ferro, tudo. Amém, irmãos? Amém. Sei que você já está com sono, com vontade de ir embora, mas é a palavra. Continuaremos posteriormente. Hoje nós temos André aniversariando, né? Completando aí 27. É você hoje?